A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que congregam na nossa sede. Estou passando para informar os amados que no próximo domingo a nossa escola foi suprimida e nós teremos a nossa confraternização a partir das 18 horas. O nosso culto de ofício divino vai acontecer das 16h30 às 18 horas. Estamos contando com a participação dos irmãos, é o nosso culto no sítio, nossa oferta para o sítio, e nós estaremos com o nosso culto normal, menos a escola. Então, eu repito, próximo domingo, nosso culto de ofício divino começa às 16h30 horas, e às 18 horas vai ter o nosso jantar de confraternização. Nossa irmã Elizabeth está distribuindo para que cada um vai participar e você não deve perder. Amém? Vamos agradecer a Deus por todo o sucesso, por todas as vitórias que o Senhor nos concedeu nesse ano de 2022, tudo que alcançamos pela misericórdia do nosso Pai. Deus abençoe a todos e até domingo às 16h30 para o nosso culto. Fiquem na paz. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração
que estamos para a nossa escola bíblica neste domingo. Hoje nós estaremos estudando como aconselhar pessoas. Amém? Dá boas-vindas a todos vocês que já estão comigo. Amém? Temos aí pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. Como aconselhar pessoas? Conselho. Alguém disse que se conselho fosse bom, se vendia, não dava. Mas como nós precisamos de conversar, ouvir, não é? Ser instrumentos de Deus também para aconselhar, não é, queridos? Então, nossa escola hoje vai tratar, o nosso tema é como aconselhar pessoas, e vamos estar fechando, né, os estudos dos conflitos da vida, entre eles, como aconselhar pessoas, amém? Eu vou orar pelo nosso caderno de oração e já estamos entrando no nosso assunto tão importante. Amém, pastor Wesley, Deus abençoe. Estamos juntos aí para essa batalha de hoje, amém? Pai Celeste. Primeiramente, quero te agradecer a noite de paz que desfrutamos. Estamos aqui pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Porque pela tua misericórdia ainda estamos aqui para fazer esse trabalho. Te peço abençoar, capacitar-nos para essa ministração, preparar os teus filhos que vão estar ouvindo, ó Pai, esta mensagem também, que sejam abençoados, muitos preparados para ser conselheiros, outros sendo preparados para serem aconselhados, Pai. Dá-nos esta graça, essa direção e tudo que vamos captar como experiência, como técnica de aconselhamentos também, Pai, que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado. Recebe a nossa gratidão, entrego nas tuas mãos o nosso caderno de oração, com todos os pedidos que foram colocados ali, Pai. Cremos piamente que o Senhor tem atendido dentro da tua misericórdia, segundo a tua vontade também, Pai. Obrigado, abençoe esse dia e tudo que temos para realizar na tua presença e para a tua glória, Pai. Oramos agradecidos, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui estamos, amados, para esse trabalho. Deus abençoe a todos que vão estar conosco nesse dia, nessa escola. E nós já vamos chamar o nosso louvor 545 do cantor cristão. Amém? Vamos estar adorando o Senhor já com este louvor. 545 do cantor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo,
ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Dou boas-vindas a todos que já estão comigo. E eu quero convidar aqui o cantor Gerson Rufino. Ele vai, neste louvor, falar sobre conselhos, não é? O maior conselheiro, e desde sempre que nós temos, é o próprio Deus, não é? Porque é Ele que vai aconselhar Adão, não é? Quando passa para ele aquela glória toda do lugar que preparou para ele habitar, não é? Mas vamos lá, vamos ouvir o nosso Gerson Rufino cantando este louvor, Conselhos. Deus seja louvado. Um abraço a todos que já estão aí comigo. Deus abençoe. Presta atenção nesse louvor, que ele é inspirador. Eu prefiro esperar no Senhor, procurar os seus conselhos para me orientar. Aleluia, glória a Deus. Eu já tenho visto muitas quedas e o mal já não me leva se o Senhor comigo está. O que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Quem procura Jesus tem proteção. Glória a Deus. Muitos anjos ao redor que te livram da pior situação. Não é segundo seus conselhos, tome seus Meu juízos, Deus, aleluia, Jesus. busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Peça se você que Ele é. Muita gente já se sente só e levaram a pior, pois o pior não é saber. Ei, a Deus se fala e é verdade. Não importa a sua idade, Ele fala com você. O que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Quem procura Jesus tem proteção. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que te lembra da pior situação. Não segundo seus conselhos, tome seus joelhos, busque ao céu. Aleluia, Jesus. Jesus tem resposta pra você. Aleluia.
Senhor Jesus, né? Esse é o nosso conselheiro. Amém, queridos? Porque o Senhor é que tem os conselhos para nos ensinar, não é isso? Glória a Deus. Então, eu quero meditar com vocês. Como disse, fechamos o ciclo de estudos sobre conflitos da vida e hoje, como aconselhar pessoas. Porque nós precisamos de uma graça especial de Deus para fazer esse trabalho. E eu vou deixar o texto básico para nós meditarmos durante a aula, mas eu quero pegar o texto da leitura devocional, que está em Colossenses 3, 12 a 17, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vosso coração, e sede agradecido. Não é? Diz o 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então, querido, como fazer esse trabalho de aconselhamento? Nós precisamos, com certeza, de ter esta graça de Deus nas nossas vidas, amém? Que habite essa palavra no nosso coração, porque ela, inspirados pelo Espírito Santo, vai nos dar condições de sermos bons conselheiros. E nós vamos estar tratando deste assunto. Vamos lá. Em algum momento já tivemos que aconselhar alguém que passava por dificuldades. Porém, muitas vezes não sabemos o que dizer ou como ajudar a pessoa a dar passos para solucionar os seus problemas. É importante saber, primeiro, diagnosticar a causa do problema e também saber como se portar enquanto conselheiro, ao ajudar a pessoa a enxergar uma saída para o seu problema. Muitas vezes uma pessoa próxima pede a nossa ajuda para enfrentar uma situação difícil e nem sempre a gente sabe o que fazer. Não é fácil, né, irmãos? Quem nunca passou por algo assim? Não é fácil ter resposta para tudo ou indicar a solução em todos os momentos, mas atuar como ouvinte e oferecer um ombro amigo, sincero e verdadeiro, pode fazer toda a diferença. Não é fácil aconselhar, e aconselhar como precisa. O que essa pessoa está precisando? É um equívoco acreditar que precisamos ter respostas para tudo, ou que é essencial saber o que dizer para provar que estamos se importando. Alerta a psicóloga Carolina de Barros Falcão. Aqui nós vamos ter 7 dicas para confortar alguém que precisa de apoio emocional. Vamos lá. Certamente você já passou por algum momento difícil na vida e nesse momento foi muito importante o apoio emocional da família, amigos, colegas de trabalho para te dar ânimo e conforto para superar aquela situação, não é mesmo? Como é bom, porque a gente vai revelar, nós temos aquelas pessoas da nossa confiança
em quem nós abrimos o coração e falamos, olha, não é? Até segredamos e pedimos, não é? Olha, eu estou falando com você, mas por favor, por um princípio ético, não comente com ninguém. Eu estou falando para você porque eu confio em você, eu te conheço. E como é bom nós termos essa capacidade ética de saber guardar. Eu já tive pessoas que conversou assuntos comigo e disse, pastor, mas não gostaria que o senhor compartilhasse com ninguém. Eu guardei comigo, não é? Isso porque se a pessoa confiou em você, você tem que corresponder, né? Então, não deixando, a pior coisa que tem é quando nós segredamos algo de nós para alguém como se fosse assim, um desabafo, e quando vamos ver, muita gente já está sabendo daquilo que nós estávamos sofrendo intimamente, confiamos em alguém, mas essa pessoa não soube guardar com ela, né? Ou em algum momento da vida você já viu um familiar, uma pessoa querida, ou um conhecido passando por uma situação difícil e quis apoiá-lo de alguma forma. Mas será que todos sabem como confortar alguém? Para saber mais, vamos lá, como fazer esse apoio emocional. Em um artigo publicado no Jornal da Espanha, El País, José Luiz Martín, especialista em comunicação não verbal e vice-presidente da Associação Analista de Especialista em Comunicação Não Verbal, nos mostra alguma forma simples de passar tranquilidade e empatia na hora de confortar a pessoa. A palavra empatia, você sabe, é quando você se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo aquele momento. E se você estivesse sofrendo, como é que você reagiria? Então é dessa forma que você tem que dar esse apoio emocional. Quase todas as pessoas tendem a sentir compaixão e empatia pelos outros. Por isso, nós temos o impulso e o desejo de ajudar a aliviar a dor de quem está passando por um momento ruim. Isso é muito importante, irmãos, a gente sofrer, né? A Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Então nós temos que ter esse compartilhamento, sim, não é? E precisamos hoje aprender, eu vou passar para vocês o que eu pesquisei com psicólogo, com analista, enfim, pessoas que têm vivido também profissionalmente, porque nós precisamos de reunir tudo que pudermos para sermos um instrumento nas mãos de Deus para ajudar alguém. A existência desses impulsos e desejo de ajudar as pessoas pode ser notados em indivíduos de idades e culturas diferentes. E, nesse sentido, torna-se algo inerente à condição humana, embora não seja algo exclusivo de nossa espécie, pois podemos notar a mesma condição em algumas espécies de animais. É uma coisa tremenda, né? Nós vemos um animal se condoer do outro, tentando ajudar, falando, meu Deus, como é que pode isso? Mas é isso, Deus fez isso, eles não têm a capacidade de raciocinar, mas eles têm os instintos. E Deus coloca tudo de uma maneira, queridos, porque o Senhor Deus fez tudo com um propósito, até os animais que enchem essa terra que Ele criou. É algo que foi desenvolvendo ao longo da evolução, pois era benéfico para os indivíduos e grupos em que viviam, dizem os especialistas. No entanto, o que varia de pessoa para pessoa é como esse desejo de ajudar se expressa. Vamos lá. Há pessoas que têm elevada motivação altruísta e há pessoas que são levadas por autointeresse, complementam. Porque uma coisa é você fazer algo como um altruísmo, que é aquele que ajuda sem nenhum interesse de, vamos dizer assim, de benefício próprio ou interesse pessoal. Ajuda, ele quer ver a pessoa bem. Ele se sente bem vendo a pessoa bem, não que ele queira tirar proveito disso. Isso é muito importante, né? Porque o amor altruísta é aquele que ama e não exige ser amado. É o que Deus fez por nós, amou, deu sua vida por nós, não é enquanto pecadores. Hoje muitos de nós ainda não têm, não é? Vamos dizer assim, uma forma de expressar gratidão por tudo que Deus fez e faz por ele. Há pessoas que têm elevada motivação altruísta e há pessoas que são levadas por autointeresse, né? Vamos lá.
Nestes casos, a sociologia reconhece a existência de um paradoxo sobre o altruísmo. Existem diversos motivos que nos impulsionam a querer ajudar as pessoas. Existem pessoas que se ajudam os outros por motivação egoísta e para obter alguma recompensa, como reconhecimento social, por exemplo. Ou por sentir satisfação em fazer bem, para não se sentir culpado, ou simplesmente pela ativação empática diante do sofrimento alheio. Embora todos nós saibamos que, independente do motivo para ajudar, nosso desejo é confortar e aliviar a dor do outro, então temos que ser coerentes com aquilo que sentimos e falamos, não é? Ou seja, é preciso ter congruência entre aquilo que expressamos verbalmente e aquilo que mostramos através das nossas atitudes. Que uma coisa é o que você fala e outra coisa é o que você vive. Há pessoas que falam como os fariseus. Jesus disse, faça tudo o que ele mandar, mas não copie sua maneira de agir, porque atam fardos pesados, mas não tocam nem com o dedo. Então, é aquela hipocrisia daquele que ensina para os outros, mas ele mesmo não experimenta na prática, né? É claro, não existe uma receita definida para apoiar e confortar uma pessoa, não é mesmo? E sabemos que existem muitas maneiras de se fazer isso, mas algumas pessoas ficam completamente perdidas e sem saber o que fazer e como lidar quando se deparam com uma situação em que seria importante apoiar e consolar uma pessoa. Queridos, daí eu volto a falar Colossenses 3,16, que habite abundantemente a palavra de Cristo, que a palavra do Senhor é um celeiro de respostas, de ajuda, enfim, está aqui tudo, tanto pelas experiências daqueles que viveram antes de nós, como também da nossa própria experiência no dia a dia, né? Vamos lá, mas muita calma nessa hora, se você por ocasião não faz a mínima ideia de como confortar alguém, preparamos uma lista com 7 dicas. Vamos lá. 7 dicas para você ver o que você e como deve fazer para ajudar alguém. Vamos lá. Simples para você poder confortar aquela pessoa que tanto precisa lá. Vamos lá. 7 dicas. Primeira dica, vamos lá. Fique junto da pessoa. Apoio emocional, ficar próximo à pessoa, ajuda a confortar. Hoje, com a história da internet, a gente tem pessoas que a gente nunca vê. Eu, por exemplo, ajudo pessoas que eu nunca as vi, nunca as conheci. Mas tenho, vou dizer, o privilégio de pegar, né, através dos contatos, aconselhar, orar por elas. Nunca as vi. Tem pessoas que agradecem a Deus por esse pequeno servo, e eu louvo a Deus por isso, pois ela disse, eu tenho uma vontade de ir na sua igreja para lhe conhecer pessoalmente. Tem sido abençoado, mas o ideal é você estar próximo, né? Vamos lá. Pois quando nos mostramos próximos, quebramos várias barreiras afetivas e comunicativas, o que contribui para o apoio emocional. Olha que coisa tremenda, querido, olha só, abrace a pessoa. É muito interessante o abraço, não é verdade? Porque, olha, queridos, é uma coisa muito interessante. Infelizmente, essa pandemia, né, essa coisa terrível aí, afasta as pessoas. Estou cumprimentando, dando um soco na mão. Meu Deus, tem misericórdia, o Senhor livra a gente disso, porque o abraço faz muito bem. Um abraço sincero e afetuoso pode transmitir nosso desejo de ajudar e aliviar a dor alheia, nos tornando mais próximo da pessoa. Obviamente tem que tomar cuidado, né? Mas faz bem, né? Como faz bem um abraço, meu Deus. Não falo de abraço social que damos em nosso dia a dia, quando cumprimentamos o amigo, mas aquele abraço apertado, que faz a pessoa se sentir confortável, acolhida e protegida. Estava dirigindo um culto na nossa sede um dia desse, aí eu senti Deus descer na igreja e abrir os braços. Chegou na frente de uma pessoa e abriu os braços. Eu olhei para a pessoa e disse assim,
fulano, Deus abriu os braços, ele quer te dar um abraço. A pessoa começou a chorar, ela estava precisando, mas Deus viu que ela estava precisando. Aí, obviamente que eu chamei alguém, vai lá, abrace aquela pessoa, não é? Como é bom o abraço, né? Vale lembrar que o abraço não substitui o afeto passado pelas palavras. Na verdade, é um grande aliado delas. O abraço sincero e afetuoso é sempre positivo. Faz bem, não faz? Vocês que estão comigo aí, põe aí, é verdade ou não é? Ser abraçado, receber um abraço com todo respeito, obviamente, né? Porque eu sempre fui muito criterioso. Um homem abraçar uma mulher, mantenha uma distância, né? Mas faça sentir abraçado, faça sentir aquele afeto, faz muito bem, faz com que a pessoa se sinta também amada. Importante isso. Agora vamos lá, deixe a pessoa falar. Pratique a escuta, não fique falando de si, escute o que a pessoa tem a dizer, deixe a pessoa falar, né? Porque vai permitir que ela sinta que é protagonista da situação que está vivenciando. E o nosso papel ali é companhia e apoio. Deixa a pessoa, ouça a pessoa. Às vezes nós não deixamos a pessoa extravasar o que está por dentro dela. E quando ela começa a falar, ela começa a fazer, vamos dizer, conhecido o que ela tem lá embutido, que muitas vezes ela não falou para um, para outro, mas agora ela recebeu aquele abraço, sentiu-se amiga e na amizade desse conselheiro, ela é aconselhada, então aí começa-se, né, as barreiras começam a cair e você começa a ter condições de entrar no problema para ajudar. Nesse tipo de diálogo, nossa contribuição está sujeita à necessidade da pessoa que conduzirá a conversa e não em nossa necessidade de falar de si ou dar opiniões. Na maioria das vezes, as pessoas só precisam de alguém que escute o que elas têm a dizer. Você gosta de ouvir? A Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, mas nem sempre. As pessoas já chegam achando que o que e o porquê que a pessoa está enfrentando naquele momento. Deixa a pessoa falar, deixa ela botar para fora o que está dentro dela. Vamos lá, 4 pontos. Permita o silêncio. Para complementar a dica anterior, você pode estender o silêncio no momento em que a pessoa faz uma pausa em sua fala. A pessoa está falando, parou e você já quer entrar. Não, espera, não é? O silêncio às vezes faz com que a pessoa que está concatenando suas ideias possa abrir o coração e falar para você. Isso é muito, muito importante. Não se apresse em falar, deixa ela falar, ouça ela, né? Ao invés de falar enquanto a pessoa calou, procure estender o silêncio e aproveite para entender, compreender e pensar sobre o que a pessoa falou. Fica ouvindo atento, não divaga, não sai daquele contato, não. Fica ouvindo para que você possa também receber de Deus a instrução no aconselhamento. Dessa forma, damos tempo para que a pessoa também reflita sobre o que falou, o que pode ter um retorno muito positivo para aliviar a dor e o sofrimento. Então está aí. Vamos agora para o outro ponto. Respeite o espaço de outro. Não é? Espaço, vamos dizer que eu sentei aqui, estou conversando com uma pessoa, mas eu preciso manter um espaço. Vamos respeitar. Apesar da dica número 1, falar para ficar perto da pessoa, temos que ter a percepção do espaço de cada um. Uma vez que o tamanho do espaço pessoal que cada pessoa precisa para se sentir confortável varia muito. Devemos observar até que ponto a pessoa se sente confortável ou não com a nossa aproximação e respeite o seu espaço. Vamos manter um espaço. Estou conversando, já dei um abraço, agora vou manter a minha distância. Isso tudo são dicas importantes para você. Amém? Vamos para 6. Presta atenção em seus gestos. Você sabe que nós também, quando estamos falando, gesticulamos.
E é uma forma de dar um pouco também de entonação no que estamos falando, né? Porque você não tem como, sem a gesticulação, você ter liberdade para falar. Devemos observar até que ponto a pessoa se sente confortável ou não. Vamos lá. O ideal é que a nossa expressão e postura sejam relaxadas para transmitir serenidade. Não cruzar os braços, manter o corpo inclinado para a frente e consentir levemente, né, com a cabeça enquanto a pessoa fala. Porque você não dá atenção, a pessoa está falando, você vira para lá ou você vira para cá. Não. Mostra que você está ali prestando atenção no que ela está falando e dando também atenção. Tá certo? Vamos lá. Esses pequenos gestos mostram que temos grande interesse no que a pessoa está dizendo e, consequentemente, passam confiança. Isso é muito interessante. São pequenos detalhes, mas muito importantes nessa aproximação. Vamos para o 7º ponto. A importância da linguagem. Na hora de falar, né, aderir à linguagem da pessoa pode ser um grande aliado para conseguir confortá-la. Não é? Podemos usar o mesmo tipo de linguagem que a pessoa usa para podermos falar com ela, pois isso mostra empatia. Por exemplo, ficamos muito distantes se usarmos uma linguagem formal, intelectual, para falar com uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, não é mesmo? Então você precisa tomar cuidado. Tem pessoas que têm, pelos seus estudos, pela sua capacidade intelectual, expressões assim, bastante clássicas, mas procure se fazer entender, não é? Já vi pessoas dizer assim, mas o pastor pregou, que homem sábio. Aí você pergunta assim, você entendeu? Eu falo, não entendi nada, mas achei muito bonito o que ele falou. Meu irmão, não é a sua exibição, não é você mostrar que sabe, mas é você, na comunicação, ser entendido. Se você olhar para Jesus na sua ministração, como é que Jesus fazia? Quem é que poderia competir com Jesus em conhecimento, em sabedoria, etc. Mas ele falava a linguagem do povo, ele falava uma linguagem que era entendido. E isso você tem que tomar cuidado também nesse contato aí. Outra dica importante é falar o nome da pessoa. Eu olho assim, oi Rosângela Falso, um abraço. O que é Rosângela? Eu chamei ela pelo nome. Aí eu vou olhar para a pessoa, né? Pastor José Pelimates é um comunicador do nosso ministério, tremendo este homem. Uma vez ele ganhou uma alma, porque ele toma muito cuidado. Quando chega um visitante, ele vê o nome da pessoa, ele tem uma boa memória e grava. Né? Aí ele estava trabalhando no Parque Paulistano, aí soube do nome de uma pessoa, aí ele falou, o senhor fulano de tal, o senhor é bem-vindo. Disse o nome da pessoa. Aquele homem se sentiu tão importante porque ele citou o nome dele, que veio para a igreja. Olha só, mas como é que pode, pastor? Isso é verdade, não é? Se é uma coisa importante, é você falar o nome da pessoa. Falar usando o nome da pessoa que você deseja consolar tem um efeito positivo. Portanto, falar com ela usando o seu nome é altamente recomendado. Oh, aqui está a esposa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Aqui é a esposa do pastor tal. Mas qual é o nome dela? Ela tem nome. Hoje já estamos cuidando disso, né? De tanta gente falar, as pessoas já estão sabendo como apresentar, dar o nome, é isso mesmo, né? Então, tá aí, falar o nome. Agora eu quero entrar com vocês um pouco de teologia e ética do aconselhamento. O primeiro exemplo de conselheiro que temos é o próprio Deus, olha só. Não é? Vejamos como aconselhou Adão, como vivenciar no paraíso. Tudo que Deus tinha criado era para a sua criatura desfrutar. Porém, ele precisava conhecer o seu limite. Como é bom conhecermos os nossos limites. Então está aqui em Gênesis 2, 16, 17. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O que foi isso, queridos? Um conselho. É um conselho. Quando você abre a Bíblia e começa a pregar, você está trazendo o conselho de Deus para as pessoas.
Vamos lá, vamos continuar. Como aconselhar pessoas? Aqui estão algumas coisas que precisamos lembrar. Confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e relevante para hoje. Então precisamos de usar este livro, porque aqui tem todas as instruções para os nossos aconselhamentos. Vamos começar. Temor do Senhor. Precisamos manter nossas mentes fixas nele e a perspectiva temerosa do que seria a vida se parássemos de confiar e depender em Deus. Então está aqui, né? Confiança na palavra de Deus. Porque se você não confia na palavra de Deus, você já está perdendo uma das maiores armas para poder aconselhar. E se você não recebe a palavra de Deus como instrução, que está sendo aconselhado, também vai ter muita dificuldade de resolver o seu problema. Vamos ao segundo tópico. Humildade. Devemos reconhecer humildemente nossa dependência de Deus, sabendo que não somos a resposta. Cristo é sempre, devemos direcionar palavras e ações para Ele. Aonde está a resposta? Aonde está a solução? Está aqui, ó. Este livro tem resposta para tudo que nós precisamos. Outro tópico, obediência. É isso. As pessoas sábias seguem a verdade. Elas não são apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Porque se nós somos praticantes deste livro, com certeza as benesses, as promessas que ele nos dá estarão na nossa vida. Outro tópico, submissão e confiança. Devemos confiar e nos submeter completamente a Ele, o Senhor, não importando as circunstâncias. Amém? Oração. Você deve orar por sabedoria. Ore para que você se submeta, ame e confie no Senhor, pedindo por sua sabedoria para guiá-lo em qualquer conversa e situação da vida. Você vai aconselhar, você vai ajudar alguém? Olha, querido, aqui está a sua arma mais poderosa. Aí nós vamos voltar lá para Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Queridos, como é bom, você vai fazer uma visita, cante um hino com ela, um hino de conforto, um hino de fé, um hino de esperança, um hino de que mostra que você ali está adorando com ele. O clima já começa a ficar, vamos dizer assim, favorável para o Espírito Santo de Deus entrar e trabalhar. Quando nós lemos Isaías 9, no versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Agora só o nome dele. E ele será chamado Maravilhoso. Olha só. Conselheiro. Deus poderoso. Pai eterno. Príncipe da paz. Todos nós lembramos do contexto em que o profeta Elias é usado por Deus numa saga extremamente intensa. Toda a nossa lição de hoje está aqui voltada exatamente para as experiências desse grande homem de Deus. Vamos conhecer um pouco da história do profeta Elias? Além dos livros de 1º e 2º Reis, onde sua história está registrada, o profeta Elias aparece em outras duas referências no Antigo Testamento. Em 2 Crônicas 21, 12 a 15, temos notícia de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Jorão. Vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte. Jorão havia sucedido seu pai, o rei Josafá, e foi repreendido por ter decidido seguir o padrão idólatra dos reis do Reino do Norte, Israel, ignorando o caminho do temor e da obediência a Deus e se distanciando do que fora feito por Asa e por Josafá. Há também uma referência a Elias do livro de Malaquias, está lá no capítulo 4, 5. O profeta é mencionado como precursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns, aqui são pensamentos, né? Alguns acreditam que
essa profecia conecta Elias duas testemunhas do Apocalipse. Pensamento, hein? Porém, o próprio Jesus indicou que se trata de uma referência ao ministério de João Batista. Está lá em Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 11 a 13, Lucas 1, 13 a 17. Particularmente, eu creio que a última interpretação é a mais coerente com o texto, que é o caso de João Batista. O Antigo Testamento menciona 3 outros homens com o mesmo nome de Elias. O primeiro foi um benjamita, está lá em 1 Crônicas 8, 27 e 28. Os outros 2 foram um sacerdote e um filho de um sacerdote que casaram com mulheres gentílicas, está lá em Esdras 10, 21 a 26. Mas vamos continuar. O profeta Elias, no Novo Testamento, Elias é mencionado várias vezes nos livros do Novo Testamento, principalmente em relação à identificação do seu ministério com o de João Batista. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento é no episódio da transfiguração de Jesus. O profeta Elias apareceu junto a Moisés ao lado do Nosso Senhor. Está lá em Mateus 17, 1 a 3, Marcos 9, 4. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou o profeta Elias, lá em Romanos 11, 2 a 4. E Tiago, em sua epístola, também mencionou o profeta ao fazer uma exposição sobre a importância da oração. Está lá em Tiago 5, 17 e 18. Após as duras perseguições promovidas pelo rei Acabe e as experiências maravilhosas do suprimento de Deus para suas necessidades básicas, seja por meio de corvos, lá em 1 Reis 17, 6, ou ainda uma viúva em 1 Reis 17, 8 a 24. Elias se apresenta perante o rei, enfrenta os profetas de Baal e é ameaçado por Jezabel, a esposa do rei, e foge para Horebe, mais ou menos 300 a 400 quilômetros. Diz que ele andou 40 dias e 40 noites. Eu estive pesquisando a distância desses 2 locais, né? E para chegar lá, né, a distância entre Berseba, né? A distância entre Berseba ele está vivendo uma crise existencial de grandes proporções, a ponto de pedir a morte. O texto adotado como básico para a nossa lição de hoje ilustra bem o processo de aconselhamento e as 5 etapas apresentadas por Gary Collins para nos ajudar no trabalho de apoio às pessoas, porque esse é o nosso tema, ajudar as pessoas. Nosso tópico é esse, como aconselhar pessoas. Vamos lá. Embora seja um texto bastante conhecido e muito explorado quando se trata de problemas e aconselhamento cristão, especialmente quando se trata de pressão, ele ser usado porque a maneira adotada pelo próprio Senhor Deus nos dá uma perspectiva muito interessante do ponto de vista de conselheiro. E esse é o tema da nossa lição, conselheiro. Você vai aprender com Deus, como é bom, é o nosso mestre por excelência. Está lá em 1 Reis 19, 1 a 8. A primeira disposição de Elias é para fugir e morrer. O primeiro passo para ajudar era dar a ele a oportunidade de fugir, renovar as energias básicas e encontrar disposição para ir ao encontro do conselheiro, nesse caso o próprio Deus. Às vezes a gente vê pessoas fortes, vitoriosas, de repente entra numa crise existencial, desmurece, fala, mas meu irmão, cadê aquele homem valente? Irmão, ninguém é valente, é Deus na vida da gente. Irmão, como precisamos estar muito, vamos dizer, se aproximados, não se separar do Senhor em momento nenhum. Você vai ver, Elias vai enfrentar 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azemo, acaba com eles. Depois ele ouve apenas uma ameaça de Jezabel. Olha, o que você fez com os profetas, eu vou fazer com você, eu vou te matar. Ora, este homem tinha visto Deus na vida dele, ele estava com Deus, mas na hora que ele fez? Correu, quis morrer. Vamos acompanhar essa saga que ela é importante. Ele precisava de sono, alimento e força para tomar
a iniciativa no processo de restauração. Tem momento de reclusão, irmãos. Tem momento que a guerra está uma batalha, eu não estou entendendo, porque às vezes eu enfrento isso. Deus, por que não vem logo uma resposta? Por que não vem... Irmão, você busca Deus e espera, porque esperar também é uma virtude, né? É o que diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então nós temos que aprender a esperar, a resposta não vem, mas ela virá. Nós temos que ter paciência, né? Então está aqui, ele precisava de sono, alimento e forças para tomar iniciativa no processo de restauração. Deus providenciou as condições básicas para que isso acontecesse. O primeiro e grande desafio em aconselhamento acontece nessa etapa de Corim, chama de conexão, ou seja, a criação de laços, olhe bem, a criação de laços entre o conselheiro e o aconselhado, com o objetivo de estabelecer um programa de ajuda que é o aconselhamento. Não há, irmãos, não há aconselhamento eficaz sem um claro ponto de contato, que inclui disponibilidade por parte do ajudador, disposição por parte do ajudado e confiança entre ambos. É criar aquele clima, né? Porque uma pessoa passa a te ouvir, a te aceitar, quando ela confia em você. Então tem que ser gerado. Você chegou, o problema está instalado, a pessoa não está encontrando solução, então é preciso esse aconchego, né? É o que a gente chama de conexão. Em nossos momentos de dificuldade, precisamos de uma igreja. Olha só, uma igreja onde exista um grupo confiável e com disponibilidade para atender. O problema é tempo. Eu não tenho tempo. Como eu gostaria, mas eu não tenho tempo. A nossa vida é agitada. Mas, querido, você quer fazer essa obra de ajuda? Você tem que dispor de tempo. E é fazer aquilo, sacrificar às vezes o teu descanso para socorrer uma vida. Isso pode ser feito por meio de um pastor com habilidade para aconselhamento ou por um grupo de ajudadores treinados e disponíveis, devidamente orientados por um líder preparado. É importante que exista uma agenda, horário, locais dedicados para atendimentos, em que as pessoas destacadas para esse ministério sejam a tal ponto confiáveis que os crentes não hesitem em procurá-las. Eu tenho alguém que tem esse dom, que maravilha, né? Geralmente não funciona aconselhamento em que o conselheiro tenta forçar a barra e arrancar emoções das pessoas. Tem que haver um treinamento, uma preparação. Escute bem, elas precisam primeiramente ver algo no ambiente e nas pessoas que lhe façam acreditar na possibilidade de dar algum passo e então iniciar o processo. É aquilo que nós demos os 7 passos, como você faz para entrar no aconselhamento. Assim que o contato foi feito, o maravilhoso conselheiro deu a Elias oportunidade. Olha só como é que vamos aprender com Deus. Está lá no capítulo 19, 9 a 11. Vamos lá, 1 Reis 19, 9 a 11. Essa dica aqui ela é muito importante. 1 Reis 19, 9 a 11. Vamos lá, eu vou ler. Está assim, ó. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, não é brincadeira, esse homem rodou 400 quilômetros. Você sabe o que é 400 quilômetros? Você já imaginou, Zias? Você pegar aqui, sai de São Paulo, eu quero ir lá para o sítio, lá no Rio de Janeiro, e vai a pé lá. Ele andou 40 dias e 40 noites sem parar. Entrou numa caverna. E Deus chega e diz: que fazes aqui, Elias? Ele diz: tenho sido... Porque ele vai expor, é aquilo que a pessoa que está precisando de ajuda vai expor. Por que você está aí? Olha a pergunta, por que você está aí? Né? Zeloso do Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, busco a minha vida para me atirarem. E
e ele lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Olha só, o ambiente propício para que haja ajuda. Vamos ouvir por que você está aí, por que você está nessa situação. Ouça para você poder falar. Vamos aprender com Deus? E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. A pessoa está passando por tribulação, a provas, a coisa, e Deus não está em nada disso. Continua. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também, e o Senhor não estava no terremoto. São o que acontece com as pessoas quando estão vivendo a sua crise existencial. Elas querem ser, elas precisam de sair, mas tudo está aparecendo, desmoronar em volta dele, mas está dando tudo errado. Meu Deus! Mas você está ali, está vendo aquilo tudo, e olha Deus. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Vocês já pensaram por quantas situações passa uma pessoa que está vivendo um momento em que ela está precisando de ajuda? Isso aqui a Bíblia está mostrando. Ela enfrenta tudo isso. E você tem que olhar para tudo isso, como fez o Senhor. O Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Olha só, mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? É Deus perguntando. Aí você pergunta: Deus sabia? Deus sabia, Deus sabe de tudo, mas Ele quer ouvir você falar. Abre a tua boca e fala. Amém? E ele diz: eu tenho sido. E aí vai repetir toda aquela palavra e Deus vai dar a orientação para ele. Assim o contato foi feito. O maravilhoso conselheiro deu a Elias a oportunidade para abrir o coração, expor suas frustrações e ansiedade e experimentar cura. Amém? Mesmo que isso tenha acontecido em uma caverna, um lugar estranho, mas onde o aconselhado sentia alguma segurança e estava suficientemente alimentado e fortalecido para iniciar o programa de aconselhamento. Houve todo esse transtorno, toda essa tragédia. O que Deus está mostrando que acontece com muitas pessoas. E você tem que olhar para tudo isso. Olha que Deus fez, deixou ele falar, deixou que todos esses acontecimentos viessem. E agora Deus fala. Essa fase chamada de exploração acontece geralmente quando o conselheiro tem habilidade para fazer as perguntas adequadas e ouvir o aconselhado e de modo efetivo e eficaz. Às vezes, no aconselhamento, faltam perguntas. Há casos em que as perguntas apenas dispersam a atenção que deveria ser dada ao problema ou evitam o problema em si para entrar numa divagação sem fim. Há ainda casos em que as perguntas invadem a privacidade das pessoas ou são ofensivas, inadequadas a um processo que tem por obrigação respeitar a pessoa ou a pessoas do aconselhado. Você tem que respeitar, não começa a fazer pergunta escambrosa. Eu quero fustigar para ver se ele bota para fora. Muito cuidado, por isso daí a necessidade de você ter na sua mente a palavra, porque a palavra tem resposta e uma maneira de trabalhar para ajudar essa pessoa. Fazer perguntas certas é uma arte. Há uma frase que incentiva a pessoa a começar a falar do seu problema e há uma pergunta que ajudará a expor algo que tenha sido deixado de lado. Esta é uma orientação útil para todo conselheiro. 1. Fale um pouco sobre o que está acontecendo. 2. Há algo mais que você deseja falar? Deixa a pessoa expor, tenha paciência, não tente adivinhar, não tente fazer assim, não, isso acontece porque aconteceu com outro, era por causa daquilo. Você nunca sabe se as coisas se repetem com uma e outra pessoa. Ouça, pede a direção de Deus para você pegar o fio da meada e começar a ajudar a pessoa. Não ajuda muito saber fazer perguntas que demonstrem interesse pela pessoa que está sendo ajudada, se não sabemos ouvir. Muito cuidado.
Todos nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. E em aconselhamento, isso é fundamental. Saber ouvir inclui dar atenção total à pessoa, sem qualquer reserva para cuidarmos ou pensarmos em outras coisas. Por isso, é importante separar um local e um momento adequado. Lá foi na caverna, bem longe, né? Tá vendo? Onde não haja interrupção, nem telefone, nem filho ou outros elementos. Procure um momento em que vocês possam ouvir e falar sem que ninguém interrompa. Ah, o telefone tocou, ah, a mãe chamou, ah, o filho chegou. Não, tem que ser um lugar. Não vá para uma caverna, obviamente, nem vai andar 400 quilômetros sem parar dia e noite, mas procure um ambiente onde toda a atenção se concentre no assunto. Além do tempo e do local, temos que dedicar o corpo, inclusive literalmente a postura corporal, e a mente para ouvir, refletir, considerar com a pessoa, dá toda e absoluta atenção. Porque você não dá atenção se mexendo, fica atento, fica ali parado. A sua forma e a postura do corpo ajuda também a pessoa a ver que ela está sendo ouvida, porque às vezes você começa, a pessoa está falando, você lembra de alguma coisa. Absolutamente. Aquele momento tem que haver exclusividade. Vamos lá, planejamento, é do verso 12 ao 18. A etapa seguinte no programa de aconselhamento adotado pelo Senhor com Elias inclui um plano de ação que partia da situação de sofrimento em que o aconselhado se encontrava e seguia até o encerramento do caso. Havia dois elementos importantes na palavra do Senhor, nosso modelo de conselheiro. Olha só, havia uma proposta de ação e havia esperança, quer dizer, luz no fim do túnel. Que às vezes as pessoas estão num ponto que elas, para mim, não tem mais jeito, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, enfim, se fecha. É o que Elias disse: mataram os teus profetas, só fiquei eu, quero tirar a minha vida, então me mata logo, eu quero morrer. Você parece que quer encontrar solução de forma que você se livre, né, daquilo que está te trazendo tormenta, não é? Era a crise existencial de Elias. Elias precisava saber que há uma luz no fundo do túnel, né? A situação em que se encontrava não era definitiva, que havia tarefas a serem executadas por ele próprio e não pelo Senhor, e que havia mais recursos do que ele via no meio da sua crise existencial. Ao final do primeiro encontro, em alguns casos, pode ser no segundo ou terceiro, conselheiro e aconselhado precisam fazer um planejamento para o projeto de ajuda. Vamos ver como encontrar solução. Tem solução? Tem, mas vamos trabalhar juntos. É verdade que muitas pessoas adotam análise como estilo de vida, para sempre dependentes do psicanalista. Eu não faço nada sem consultar o meu psicanalista. Calma lá. Vamos amadurecer, não é? Vamos ter capacidade de discernir. E com Deus, com a palavra de Deus, confiando no Senhor, porque é muito bom meditar em 2 versículos do Salmo 37, é o 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, quer dizer, tem prazer no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, 5. Confia nele, mas Ele fará. Temos que levar a pessoa para o campo da fé, né? Para o campo em que ele possa encontrar o refúgio que ele até o momento não estava encontrando. Em alguns casos significa quase fazer um contrato, né? Vamos fazer um contrato aqui. O que cada parte vai fazer, quando e onde vão se encontrar. Quantos encontros são planejados, qual é a responsabilidade de cada um e assim por diante. Vamos combinar, eu não vou te abandonar e não deve abandonar. Vamos ter um outro encontro, tal data, assim, assim. Vamos lá, em oração para Deus, sempre presente, está ajudando. O ajudador não é o sabe-tudo, que tem que resolver os problemas do que está sendo ajudado. Ele se serve de sua experiência pessoal, do fato de estar pessoalmente mais saudável, capaz de olhar o problema objetivamente, menos envolvido emocionalmente e capaz de encontrar como o outro as alternativas para um plano de ação. Você tem, o Senhor vai te orientar. Não é isso? Geralmente as pessoas que enfrentam dificuldades emocionais ficam travadas mesmo, não tem como sair, está travado.
não é verdade? Né? E perde muito da capacidade da criatividade. Além disso, elas ficam desanimadas e não acreditam que possa existir saídas para o problema. Aí é que tá. Para mim não tem solução. Tem. Senhor Jesus sempre tem solução. Na maioria dos casos, a pergunta básica a ser feita é: o que você acha que podemos fazer para solucionar esse problema? E depois, então, se pergunte: o que posso fazer para ajudá-lo nesse esforço que você está fazendo? Feito isso, cabe ao conselheiro manter o ânimo, oferecer encorajamento e ajudar o aconselhado a acreditar no futuro. Você tem que abrir a esperança. Existe o desesperado, não tem esperança. Existe esperança, né? Eu vou me lembrar daquele: minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Tem que gerar nele essa fé. Na palavra de Deus, como é bom nós temos bons conselheiros que nos reanimam para voltar para a frente de batalha. Quando Elias recebeu um plano e retomou a esperança, porque precisa da esperança, né? A partir das informações dadas pelo próprio Deus, então chegou o momento de agir. E ele agiu. Era preciso fazer meia volta. Imagine, volta aos 400, 300, 400 quilômetros, mais 40 dias, 40 noites. Jesus tem misericórdia, não é fácil, né? Era preciso voltar, encontrar pessoas-chave, enfrentar desafios e situações de perigo, encontrar ajuda adequada, transformar planos em realidade. Não adianta você ficar só planejando. Vamos para frente, vamos fazer, né? A tarefa envolvia um grande esforço físico, desgaste emocional e muita fé. Havia riscos já calculados e não haveria mais como voltar. Tem momento que você anda e que não tem como você voltar. Tem que continuar a jornada, né? Sempre é bom orar, abrir o coração e até chorar diante do Senhor. É bom ter visões e ouvir o Senhor, seja no meio do terremoto, do fogo consumidor, no vento calmo e tranquilo. Mas isso só não basta para a solução de problemas. É preciso agir, obedecer ao Senhor, pagar o preço para a mudança radical. Percebe-se que o fato de Elias ter passado pelo meio do que chamamos de depressão funciona quase que como consolo para nós, mas precisamos saber que ele não ficou deprimido para sempre. Para sair da depressão houve ação firme e persistente, devidamente orientado pelo Senhor. O Senhor tem a resposta. Após os encontros de planejamento e outros encontros de aconselhamento, tem algumas finalidades bem definidas. Vamos lá. Verificar que o aconselhamento está agindo como foi planejado. Não é abandonar, não. Você deu os conselhos, você deu ajuda, agora acompanha. Como é que conseguiu, fez, o que está faltando? Está precisando de ajuda? Você tem que acompanhar. Perceber juntos eventuais mudanças no curso da ação. Você acompanha o aconselhado e vê o progresso dele. Encorajar e orientar o aconselhado para os próximos passos que serão dados. 4. Orar juntos pela ajuda e direção de Deus no processo. Não tem como fugir disso, queridos. Há casos em que o planejamento prevê um determinado número de encontros e na medida em que o problema está sendo solucionado, verifica-se que há necessidade de mais ou menos tempo. Todavia, os encontros de aconselhamento não podem se construir apenas em jogar conversa fora ou muita choradeira. Essa é uma etapa de desenvolvimento, de muito trabalho e ação firmes para que juntos, conselheiro e aconselhado, possam encontrar esperança e caminhos adequados para o sucesso de aconselhamento. A vida e o ministério de Elias, porque Elias não encerra aqui, queridos. Vocês vão ver que Elias, ele volta para a ação, ele precisa de obedecer as orientações do Senhor. E nas orientações do Senhor vai aparecer toda a direção que Deus deu para ele retornar, não é isso? E o curioso é que Deus não rejeitou Elias, apesar de todas essas atitudes precipitadas dele. O profeta Elias
foi o mentor e mestre do profeta Eliseu. Ele tinha que passar o bastão, né? Porque o ministério profético tinha que continuar. Elias foi o mentor dele, né? Elias encontrou Eliseu arando o campo. O profeta jogou sua capa sobre o jovem Eliseu e com isso Eliseu largou os bois e começou a seguir o servo do Senhor. A partir daquele momento, Eliseu tornou-se o ajudante de Elias e posteriormente o seu sucessor. Então nós vemos aqui, queridos, que a coisa não parou aí, nem pode parar. Agora eu vou fazer a conclusão. Ajudar pessoas significa, primeiro, reconhecer que elas são capazes e que as suas histórias de vida são anteriores e posteriores aos problemas que eventualmente enfrentam. Fulano, você está passando essa prova, mas vamos olhar para trás, essa experiência com Deus, estudar, não é, o processo de como aconselhar pessoas, nos coloca inevitavelmente no estudo acerca de qualidades do conselheiro cristão. Basta seguir os passos apresentados e veremos as coisas acontecerem. Quais são os passos? Aqueles que eu dei. Conexão. Para possibilitar a conexão, o conselheiro deve ser alguém confiável, alguém com autoridade espiritual e alguém aberto, disponível para as pessoas. É o primeiro passo. Segundo, exploração. Se desejamos fazer uma boa exploração, o conselheiro deve ser alguém capaz de ouvir, ser totalmente ético, alguém que não fala para os outros, ou que ele é confidenciado, paciente e capaz de analisar as informações. Irmão, alguém abriu o coração para você, confiou em você, não sai por aí propagando, você sabia aquela irmã, aquele irmão, olha o que eu soube. Meu irmão, você está, vamos dizer, fazendo uma coisa dessa, você está destruindo a confiança que ele tinha em você, ele não vai mais falar com você. Terceiro, planejamento. Quando se trabalha em planejamento, o conselheiro precisa ser alguém com visão ampla, capaz de perceber o que acontece em volta do problema que está sendo tratado, hábil para sugerir planos e construir projetos com o aconselhado, sem impor ideias e com o máximo respeito pela pessoa. Você tem que respeitar o seu aconselhado, considerar. Vamos lá, o desenvolvimento é o quarto tópico. O desenvolvimento acontece quando o conselheiro é capaz de fazer acompanhamento de tarefas sem ofender e sem enfraquecer o processo. Embora o aconselhado seja pessoa interessada e por isso deveria tomar iniciativa e ser perseverante, devemos saber que o conselheiro, pelo menos na teoria, é a pessoa que passa por um momento saudável. Quer dizer, você não pode aconselhar alguém doente se você está doente, está depressivo. Aí você, ao invés de ajudá-lo a sair da depressão, você vai conformar. Eu também estou assim, de jeito nenhum. Você está ali com uma palavra de fé e não, né, com uma palavra de pessimismo. Quinto, o encerramento. O encerramento depende de um conselheiro maduro, lúcido, pronto para fazer uma avaliação adequada, para liberar o aconselhado. É como se fosse o doente que teve alta. O conselheiro deve ser capaz de fechar a conta, não é? E abrir portas a um acompanhamento posterior na medida certa e da maneira correta. É a nossa lição de hoje. Passei um pouquinho, mas eu precisava fechar com vocês, viu, queridos? Porque eu achei muito importante. Mas eu ainda quero ouvir um louvor que eu achei muito interessante aqui para você que porventura esteja precisando de uma ajuda. Vamos ouvir a nossa cantora aqui, ela vai estar louvando. Tá chorando por quê? Veja aí. Tem muita gente que te ama. Vamos lá? Esse louvor é para o teu coração. Amém, querido? Glória a Deus. Jesus é bom o tempo todo. O pastor Hélio usa muito esse termo e é verdade. Ele sempre está do nosso lado. Tá chorando porque se você tem um Deus Olha aí. que cuida de você, Olha aí. Glória a Deus. e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo Olha aí. que você
você está passando, Oh, Deus, é e verdade. mandou te dizer que Ele está cuidando. Olha, Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. meu Deus. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Glória a Deus. Nem era pra você estar aqui, Oh, Jesus. mas Glória a Deus Deus. falou assim: esse aí vou Oh, levantar. poderoso Deus. E onde colocar a mão, Olha. eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Glória a Deus. Aleluia. Levanta, tem muita Meu gente Deus. que te ama. Oh, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Oh, Deus. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Olha. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Oh, Deus, e como que Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Amém, que amém. tudo vai passar. Não chore, Aleluia. cuida de você, não dorme. Glória a Deus. Levanta, Oh, Deus tem poderoso. muita gente que te ama. Oh, como que Deus mandou te dizer glória a Deus. que Glória a vai Jesus. acontecer. Aleluia, Jesus. Deus mandou te falar que Tudo vai passar. Seja um conselheiro de fé. Deus mandou Glória, te glória a falar Deus. que tudo vai passar. Deus mandou Aleluia. te falar. Fique com esse louvor, fique com essa palavra. Seja um ajudador. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos encerrando, queridos. Você que fez aniversário esta semana, nosso pastor Marcos fez aniversário e muitos outros também. Parabéns para você. E o nosso versículo para você que fez aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, querido? Deus te abençoe e multiplique muito esta data, com muita alegria. Estou encerrando a nossa escola, encerrando esse livro. Vou te convidar, no próximo domingo, eu quero falar sobre aquele texto tão lindo, o menino se nos deu, o nascimento de Jesus. Falar um pouco do Natal, é uma festa muito explorada, mas Jesus nasceu. E porque ele nasceu, nós estamos aqui abençoados. Amém? No próximo domingo eu quero fazer esta lição, vai ser a nossa lição do próximo domingo. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Quero lembrar todos os membros da nossa sede, né, que hoje o nosso culto começa às 16h30, 18 horas encerramos o culto para fazer, então, a nossa reunião festiva, não é? Agradecer a Deus por tudo que ele fez. Ontem eu estava numa festa que foi um banquete, não é? No sábado passado, não o passado de ontem, mas o retrasado, foi uma grande banquete que nós tivemos no Parque Paulistano, né? O Encontro Unificado de Mocidade Regional fez, nosso presidente, pastor José Perimatesta de Jesus, um homem de Deus muito abençoado,
e a União Feminina e Mocidade fizeram um grande trabalho que eu estou reproduzindo nas quintas-feiras, né? Nosso pastor Wesley está aí, é o que cuida dessa parte, fez a primeira parte, que foi um trabalho maravilhoso, né? Nessa quinta que passou, e na próxima quinta ele encerra. Na próxima terça, pastor Wesley, não esquece, nós vamos passar o aniversário de 25 anos da nossa igreja em Mogi Guaçu. Nosso pastor Alexandre, um homem que Deus colocou ali, um trabalho lindo, crescendo, e a festa de ontem foi um banquete muito grande. E nós vamos, nas próximas 2 terças-feiras, nós vamos estar passando aquela festa para você. Nosso pastor Rosildo pregou um sermão que nos arrebatou. Foi uma glória muito grande e eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Amém, queridos? Estou encerrando já. Deus abençoe vocês que estão comigo aí. Meio-dia temos o clamor do meio-dia. E hoje o nosso culto começa às 16h30. Então a nossa transmissão do nosso culto vai ser às 16h30. Você quer acompanhar? Amém? Vamos estar ali agradecendo a Deus e depois nós vamos ter a nossa festa, né? O nosso jantar de confraternização. Todos da série vão estar, né? Estamos ali agradecendo a Deus. Foi um ano de muita vitória. Se teve luta não, pastor? As lutas são esquecidas, porque quando você está no gozo, na alegria, que é o que nós estamos, vendo o que Deus tem realizado, esquecemos as provas e as lutas e glorificamos a Deus pelas nossas vitórias, amém? Mas nós vamos transmitir o culto, um pouquinho da festa também, a gente vai depois passar para vocês, como fizemos também, estamos fazendo com o trabalho de ontem. Nós temos também a parte da recreação, que foi aquela mensagem de glória. Depois a igreja de Mogi Guaçu preparou um jantar que eu falei, está parecendo manjar do céu, não é? Que coisa, uma fresquinha, nós saímos da glória espiritual, entramos eram 10 horas da noite quando terminou, e foi muita glória. Irmão, festa, desculpe porque eu não me acostumo. Cada vez que eu ouço, eu digo glória e glória a Deus. Mas vamos encerrar, muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe todos vocês que estão comigo, não citei os nomes, não é? Mas vocês estão aí, que Deus vos abençoe, vos dê assim a festa natalina, tudo na direção e para a glória de Deus. E no domingo que vem nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Vai ser um dia especial. Amém, queridos? Até lá. Deus vos abençoe e vos guarde. E dê um fim de semana muito abençoado. Amém? Obrigado, Pai, por essa escola, por tudo que passamos. Fechamos este ciclo do conflitos da vida. E agora Deus vai nos orientar nas próximas aulas. De domingo eu já tenho. Então, recebe a nossa gratidão por tudo, Senhor. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão comigo, os que vão assistir depois através dos grupos. Prepara-nos para o clamor do meio-dia, também para os cultos presenciais nas nossas igrejas. Recebe a nossa gratidão por tudo, Pai, porque tudo que tem acontecido vem do Senhor e é para a glória do nome do Senhor. Agora, abençoe também os aniversariantes, que eles tenham esses anos, essa alegria repetida por muitos e muitos anos. E a todos que estão conosco, oramos agradecido, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que congregam na nossa sede. Estou passando para informar os amados que no próximo domingo a nossa escola foi suprimida e nós teremos a nossa confraternização a partir das 18 horas. O nosso culto de ofício divino vai acontecer das 16h30 às 18 horas. Estamos contando com a participação dos irmãos, é o nosso culto no sítio, nossa oferta para o sítio. E nós estaremos com o nosso culto normal, menos a escola. Então, eu repito, próximo domingo, nosso culto de ofício divino começa às 16h30 horas. E às 18 horas vai ter o nosso jantar de confraternização. Nossa irmã Ana Elizabeth está distribuindo para que cada um vai participar.
que você não deve perder. Amém? Vamos agradecer a Deus por todo o sucesso, por todas as vitórias que o Senhor nos concedeu nesse ano de 2022, tudo que alcançamos pela misericórdia do nosso Pai. Deus abençoe a todos e até domingo às 16h30 para o nosso culto. Fiquem na paz.